Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Começar improvisando. O projeto comum. O encontro mais longo e prolífico entre as ideias de Moreno e Freire foi proporcionado pelo conjunto de livros produzidos por nós dois, o educador brasileiro e eu. Em 1982, foi lançado no Brasil Sobre Educação, Diálogos, primeiro resultado impresso do encontro entre Paulo Freire e Sérgio Guimarães. De fato, foi uma série de encontros realizados em São Paulo ao longo de 1981 e publicados no ano seguinte, inaugurando um processo sem precedentes na já considerável trajetória editorial de Freire. Pela primeira vez, não se tratou da produção monológica de um ou mais autores, posteriormente justapostos em formato de livro, mas sim da criação de um diálogo real, produzido no calor do momento, com características semelhantes àquelas sugeridas por Moreno. Assim começa o que viria a ser o primeiro capítulo, Partir da Infância, por exemplo. Sérgio: eu começaria improvisando e jogando a bola para você, ou seja, depois do que a gente já discutiu sobre essa ideia de um livro, por onde é que você começaria? Paulo: olha, a ideia, como eu te disse, não sei se eu ia dizendo, me fascina, ou se é um exagero, acho que não. Acho um projeto que vale a pena ser tentado, desde, sobretudo, que a gente parta para o projeto de tal maneira abertos a ele que a gente admita que o projeto se constituirá exatamente no diálogo, nas nossas conversas, nas nossas perguntas um ao outro. E, nesse sentido, talvez fosse interessante que a gente se permitisse participar do projeto comum com um pouco de memória também, na medida em que a gente se pergunte sobre a educação, por exemplo, em geral, e que se procure no tempo. Sérgio: sim, mas quando você fala de se perguntar sobre educação no tempo, isso já levanta um problema de por onde partir. Vamos partir de onde? Da infância? Provavelmente, não? Minutos após as primeiras perguntas feitas por mim, Freire age como se fosse um diretor de psicodrama, propondo o uso da técnica de inversão de papéis. Paulo: eu tenho a impressão de que você, inclusive, deve já inverter os papéis e falar um pouco da sua experiência, não apenas como aluno, mas também como professor primário. Acho que o valor dessa conversa nossa é que ela pretende ser algo mais do que uma entrevista, é uma entrevista mútua. Nessa dinâmica do diálogo, embora limitada pelo fato de em nenhum momento o espaço físico ter sido utilizado para ações de natureza psicodramática entre os dois interlocutores, ficou clara a coincidência entre certas ideias de Moreno e as de Freire. É o caso, por exemplo, do momento em que Freire insiste na necessidade de que a curiosidade infantil seja estimulada, não só em nível individual, mas também em nível de grupo, insistindo que, no fundo, o conhecimento é social também, e não só individual, apesar da dimensão individual que há nessa curiosidade. No entanto, ele também comenta: me parece que um tal apoio ao desenvolvimento da capacidade crítica do educando e a sua curiosidade implica, necessariamente, respeito e estímulo também à espontaneidade da criança. Eu não sei se tu concordas comigo dentro da própria prática tua, mas me parece que se a espontaneidade do educando é reprimida, a sua criatividade é sacrificada. Mas estou convencido na minha prática que a espontaneidade, a imaginação livre, a expressão de si mesmo e do mundo na criança, a inventividade, a capacidade de recriar o já criado para poder assim criar o ainda não criado, não podem, de um lado, ser negadas em nome da instalação de uma cega disciplina intelectual, nem, de outro, estar fora da própria constituição dessa disciplina, entende, Sérgio? Tampouco pode passar despercebido que Moreno começou a buscar a espontaneidade e a criatividade, depois transformadas em pilares de seu pensamento, a partir das crianças, e que é exatamente esse o princípio a partir do qual se desenvolve a totalidade dos diálogos entre Freire e Guimarães. Se você procurar as raízes históricas da pedagogia entre os gregos, é certo que encontrará um conjunto de termos compostos de ensinar, instruir, educar crianças, escravo encarregado de levar as crianças para a escola,
preceptor de uma criança e educação das crianças, instrução, cultura, lição, por exemplo.